Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostra. Amém. Auxilium Christianorum. Ora pro nobis. Regina Apostolorum. Ora pro nobis. São José de Anchieta. Ora pro nobis. Pai, Filho, Espírito Santo. E vou encaixar agora a procura do absoluto no que somos nós. É um distintivo nosso. É uma arma nossa contra a revolução. Se conseguir explicar que é uma arma contra a revolução, nós já ganhamos um dia. Porque a revolução estabeleceu feio, um monstruoso. Aqui está tudo com coisas bonitas, harmônicas. Eu saio ali, é o formato do carro, é os prédios, são os prédios, é não sei o quê. É difícil se achar uma forma que seja agradável hoje. É difícil. E a própria procura do absoluto, quase que ela tem que ser feita ao revés. Ou seja, você vai ver uma casa, um edifício todo moderno, e vai fazer uma construção na cabeça, uma reconstrução do que seria uma casa em Belo Horizonte, com a característica mineira, com tudo mais. Então, essa que o Dr. Plínio chama a procura do absoluto pelo lado negativo. Tem o lado positivo. Que é a foto mesmo. A foto. Tá aí. É que quando se depara com uma coisa bonita, você tem obrigação de se deter e, se for, afinal de contas, conseguir perceber o reflexo de Deus que tem nisso aí. Essa doutrina da procura do absoluto, na Idade Média, como é que foi possível fazer os vitrais? Como é que foi possível desenvolver as ogivas? Como é que foi possível fazer aqueles paramentos lindíssimos? Como é que foi possível fazer a escultura sem procura do absoluto? É impossível. Tanto é impossível que os índios daqui do Brasil não fizeram nada. O que os índios daqui do Brasil fizeram? Porque não tinham, porque não tinha fé católica, mas não tinham também a procura do mais perfeito. Procura do absoluto é a procura da perfeição de Deus. Faz parte do primeiro mandamento. Bem, então, só para dizer, procura do absoluto, é claro que havia na Idade Média. Só que o Dr. Plínio explica, havia de um modo implícito. Não há um tratado da procura do absoluto que você vai ver na Idade Média. Mas você vai ver a escola vitorina, era a escola da procura do absoluto. Vai procurar São Boaventura? É a escola do pulcro, é a escola da procura do absoluto. Só que isso não transformou-se assim num catecismo de perguntas e respostas, sabe? Agora, o que é que o Dr. Plínio disse? Posto que a Revolução usou todas as formas, as construções, isso, as pontes, viadutos, não sei o que, tudo, tornou-se feio, a procura do absoluto ficou uma arma necessária. É claro que é difícil vai explicar isso para uma pessoa comum, da piedade tradicional, comum. Mas virá uma graça para eles, compreender isso daí, que vamos pisar assim no chão, né? Nós saímos da missa tridentina, sai dali, caiu na revolução. Aliás, aquela própria igreja é a revolução progressista, a arquitetura daquela igreja ali, tenha paciência, ela não casa nada com a missa tradicional. Ou eu estou. Nada! Aquilo ali está ligado ao começo do progressismo aqui em Belo Horizonte, é pioneira no progressismo em Belo Horizonte. Primeira igreja moderna. Então, a procura do absoluto chama-se prática do amor de Deus. É real, sabe?
nós, veja bem, nós somos católicos, nós somos conservadores, nós somos tradicionalistas, nós somos contradicionários, nós saímos da missa tridentina. E quem vai nos ensinar a odiar a revolução? Ah, não, mas a revolução é LGBT, eu já odeio. A revolução é divórcio, eu já odeio. A revolução é o petismo, eu já odeio. E a revolução na arte, na ciência, perdão, aí o que é que o homem, o que é que mais influencia o homem? É a arquitetura. É a arquitetura. Você bateu o olho, você está vendo. Quem vai nos ensinar que faz parte da vida espiritual? Odiar. Hein? Porque hoje a heresia branca diz que você não pode nem odiar. Não, pois é, exatamente. Não, os conservadores eu posso odiar. Claro. Posso odiar os conservadores. Eles são é o único permitido. O tradicionalismo é uma coisa gravíssima. Pois é. Bem, mas, na era do politicamente correta, o único preconceito permitido é contra o católico. Esse é permitido. O resto é tudo. Agora, pega mal, as primeiras né? linhas. Odiar o mal. Agora vem então a fundamentação, vamos tentar aqui a fundamentação doutrinária da procura do absoluto. Está ali. A criação do mundo é como um livro no qual resplandece, manifesta-se e se lê a trindade criadora em 3 graus de expressão, isto é, como vestígio, como imagem e como semelhança. São Boaventura. Doutor da igreja, doutor do pulcrum. Eu sei que o pessoal mais filosófico corre atrás de São Tomás. E o pessoal do pulcrum deveria entender que São Boaventura é que abriu essa porta. Então veja aqui. Criação é isso. Se a criação espelha a Deus, eu vejo a criação e não procuro os vestígios de Deus ali. E isso é que o Dr. Pino está chamando de procura do absoluto. Desculpa aqui a palavra, conscientizar. Entender que eu vendo isso, eu sou obrigado a amar. Bem, aí, mas o Dr. Pino fez mais. Por isso que eu falei que ele explicitou aquilo que havia na Idade Média. Ele criou, ele tem os pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, que se seguem, lógicos, da procura do absoluto. Porque se vê, primeira coisa você está vendo. Depois, vem inteligência, você tem que aplicar a inteligência para ver por que é aquilo e a vontade para aderir. Ficou mais ou menos. Então, para frente. Bom, aí está a foto. Vamos supor que nós subimos daquele panorama lá, vimos para o horizonte de Deus que tem uma porção de pôr do sol, assim, que são muito bonitos. Deixa eu ver. Quantos carros estão passando ali? Eu sei que o carro não pode parar também, né? Mas, eu vendo agora que nós somos Ouro Preto, chega uma certa hora dali e fala, aqui deveriam construir um belvedere grande com convites para o pessoal, entendeu? Parar para contemplar aquele panorama. Então, se eu vejo isso aqui, eu tenho direito de simplesmente não olhar ali, como diz, quem que fala? Quem fala é o santo da igreja? O santo, começando agora, São João da Cruz? Acho que é. É o pessoal que presta mais atenção numa prostituta do que numa frase da Escritura. Eu acho que é São João. Mas aqui é diferente. Você vê uma beleza, acha que não tem obrigação nenhuma de procurar a perfeição de Deus aí. Vamos mais um pouquinho mais de frase? Aqui está o negócio. Está reportando lá tudo, né? Quando o Dr. Pino reuniu essa comissão em 52, 53, era para publicar um manifesto. Veja lá. Que fosse a resposta da contra-revolução aos erros modernos, leia-se revolução. Veja bem, essa comissão foi criada como responder a esse horror que está espalhando. A arte moderna já tinha começado, enfim.
Então, foi criada para isso. Mais um pouquinho. Ó. A procura do absoluto é bem mais fácil e útil, não sei se, do que pode parecer à primeira vista. Pode até soar como uma montanha inacessível ao comum dos homens. Uma penosa imersão no mundo da abstração. Veremos que não é assim. Bom, então, esse artigo era publicado no site do Instituto para tentar fazer aquela primeira coisa, que podia ser transformado numa uma pílulazinha. O que é o site agora? O site agora já virou o Volkswagen de 1930, ou não tinha, né? De 40, né? Então, isso daqui, isso eu pergunto, nós conseguimos transformar isso numa gravação de 3 minutos, 5 minutos, numa introdução para despertar o jovem, o jovem ou não, o jovem para essa realidade? É um design, não. Challenge, né, que diz o americano, né? Um desafio, challenge, é um desafio. Mas eu acho que é um desafio que nós temos que entrar por aí. Eu sei que tem o aspecto filosófico, né? Mas a gente daqui a pouco entra lá no... O Rubem é mais filosófico, entendeu? É mais bem que ele está na... Bem, outra coisa. Fica melhor dar esse exemplo. Um dos fundadores da TQP nos Estados Unidos, faleceu aí 1 ou 2 anos atrás, convivi um pouco com ele. E ele, bem, era casado, tinha 4 filhos, a mulher mais ou menos o abandonou, lá pelos 40, 45 anos no máximo. Veja o que passou pela cabeça dele. Vai chegar aqui, não estou desviando muito não. E aí ele pensou, ele era professor de idiomas no exército americano. Ele pensou, olha, eu vou sair dos Estados Unidos, vou sair daqui, mas tenho muito medo de ir no Brasil. Ir para o Brasil, me perder no Brasil. Vejo falar que a Argentina é o país mais conservador, eu acho que ele foi. E foi para a Argentina. Foi para a Argentina, começou a dar aulas para sobreviver, né? Dar aulas de direito, etc. Até um dia que ele sai na famosa Cali, Florida, né? Em Buenos Aires, e vê aqueles estandartes, entendeu? Era a campanha de 68 contra a infiltração comunista na igreja. Olha, quem não viu 68, nem 69, o social que você pode dizer, praticamente não sabe o que é TFT. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Bem, ele viu aquilo, é o que eu estou procurando desde criança. E chegou lá e falou para um assim, vem cá, eu quero conversar. É Luiz Antônio Fragesco? John Spahn. Eu quero conversar. Aí ele falou assim, então você espera aí o fim da campanha, porque agora não dá para conversar. O homem ficou lá. Terminou a campanha, grudou lá, foi um dos 4 fundadores da TFP americana. Então, agora, ele me contou. Eu, quando tinha 17 anos, não sabia qual era a minha vocação. Estava definindo o que era a minha vocação. Então fui passar uns 6 meses num seminário, ficava num lugar assim, parece que era meio contemplativo, entendeu? Uma coisa lá. E entrei lá e procurei o mestre de noviço, sabe? Esse seminário com o mestre de noviço. E disse, olha, eu quero que o senhor me indique um livro que me ensine a contemplar Deus na criação. Isso deve ser lá, onde é que você ensinou, sei lá. 1940, 1950. Aí o mestre noviço chegou, tal livro assim. Mas veja bem, os Salmos de Davi estão cheios da contemplação de Deus na criação. Quando ele me falou isso, Rubem, eu falei, mas é isso mesmo. Aí você vai ver, a Sagrada Escritura está assim, da procura, da prova da questão do absoluto. Se eu pudesse fazer uma live explicando isso, eu daria a minha vida quase por feita. Porque é isso, Nosso Senhor
Chegou mais para o fim do apostolado, viu a recusa de Jerusalém. Recusa. O que está registrado no Evangelho? Jerusalém, quantas vezes quiseram reunir os teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos, e tu não quisestes. Então, isso é a prova de que a criação reflete as perfeições de Deus. Então, nosso Senhor, aquele amor que ele tinha por Jerusalém, ele pega aquela figura menor da galinha com os pintainhos, que todo mundo conhecia, e disse, olha aqui, é claro que na galinha aquilo se realiza de um modo muito pequeno. A procura do absoluto é essa. Se a galinha, você passa para a mãe de família, qualquer mãe, nossas mães, tem um amor muito maior, tal seria. E a galinha tem os pintainhos, por quê? Porque tem alma. Mas nosso Senhor Jesus Cristo já está no outro patamar. Então, a procura do absoluto é isso. É ver aquela coisa, aquela perfeição do reino, dos reinos inferiores, e ir subindo para os reinos superiores. Não sei se lá na filosofia eles ensinam isso, que os reinos, mas é assim, os homens, para os homens existirem, era preciso que existissem os anjos. Não sei se... Então, por causa disso, as perfeições, elas são mais diluídas, quanto mais se desce no reino. Se chegar no mineral, as perfeições estão ali muito mais diluídas do que estão no animal. Eu também dar esse exemplo aí. Adão no paraíso. Quem é que ensinou para Adão? Deus ensinou. Mas não ficava o tempo todo ensinando para ele. Adão teve que fazer o quê? Ele tinha ciência difusa. Então o doutor compõe, não quer dizer que se passou assim, mas ele compõe isso. Adão viu o leão. Adão, como conhecia a essência, tinha facilidade de pegar o absoluto. E ele falou o quê? Força majestosa. Esse bicho aí chama-se força majestosa, que é o absoluto do leão. Viu o tigre e disse, esse daí é a força ágil. Não tem majestade, mas tem agilidade. Bem, aí ele compõe outras coisas. Bem, eu estou dizendo, então vamos ver, não sei se eu consegui chegar onde eu queria. É um exercício de vida espiritual que a gente procure as perfeições de Deus na criação. Se nós pudéssemos criar um site, aí está aí, viu, Guilherme? Vamos abrir um sitezinho da Quarta Via, porque... Explica para eles o que é Quarta Via. São Tomás de Aquino escreveu 5 vias para demonstrar a existência de Deus. A quarta via é uma via que vai subindo das excelências por excelência até você chegar à excelência absoluta, que é a quarta Deus, que é Deus. Aí, então, essa subida de excelência, você vê... A via simbólica? É? A via simbólica? Não, simbólica não, prova que Deus existe, entendeu? Ele falou que se existe por exemplo, se existe uma peça de cristal, aí você vai, essa peça de cristal aqui é mais excelente que a outra, aí você vai subindo, aquela ali é mais excelente ainda, e não sei o quê. Mas se existe sempre uma excelência superior, tem que existir uma absoluta que é Deus, entendeu? Então isso chama a via que você pode fazer para fazer a transcendência, onde você pega uma beleza qualquer, igual aquela fotografia que estava ali antes, e daquela beleza você chegar a um absoluto que é a beleza de Deus, infinito, etc. Entendeu? Você vai subindo de excelência. Bom, mas aí, o que o Dr. Pini explica, assim como... Ele não dá entendeu? Então, entendeu isso aí? Como é que é? Essa é a quarta via. Eu falei muito rasteira, né? Tem um enunciado bonito. Né? A quarta via e a procura do absoluto, a quarta via é a procura do absoluto. Na realidade é isso, E até me lembro quando eu li um pouco sobre isso daí, e o Dr. Pino dizia, São Tomás de fato teve a preocupação de demonstrar a existência de Deus, com a quarta via. E o Dr. Pino disse,
E nossa vocação não é para demonstrar a existência de Deus, mas é para, através da quarta via, ver as perfeições de Deus. Entendeu a diferença, né? Bem. Mais uma frase aqui. Deus criou um universo magnífico para que, contemplando a obra de suas mãos, chegássemos até Ele. Criou o homem à sua imagem e semelhança para que, convivendo entre si, sabendo ver a graça agindo nas almas uns dos outros, tenham um meio mais excelente ainda para chegar até Deus. Isso é tirado de alguma reunião do Topino. Mas ele está dizendo, ó, o meio mais excelente é a contemplar a perfeição na alma do outro. Mais do que num cristal muito bonito, um diamante e tudo mais. Fica com o senhor, Luiz. Estou processando a informação ainda, achei bem interessante ele falando sobre essa questão da contemplação da natureza, né? Na contemplação dos animais e tudo. Quando ele deu esse exemplo da galinha, eu fiquei pensando nisso também, né? Porque às vezes a gente deixa passar essas situações despercebidas, né? O mundo hoje praticamente nos faz desviar essa atenção. Né? A questão que o senhor Luiz falou da natureza, a escritura mesmo, igual os salmos, estão cheios, né? Olhai os lírios do campo. Isso, pois é. É um exercício de meditação, nosso Senhor manda, olhai, veja os lírios do campo, que não fiam nem tecem, e enfim. Não, os lírios do campo não se vestem, nem Salomão se vestiu como eles. As aves do céu é que não tecem nem vestem. É exatamente isso aí. Olha, mas é impressionante, a Sagrada Escritura está cheia, portanto, dessa noção da quarta via, dessa noção do absoluto, de que a criação espelha as qualidades de Deus, né? Só que, infelizmente, não entrou na prática apenas isso. Não entrou. Eu acho que houve ordem religiosa mais para trás que deve ter tratado pelo menos um pouco disso. No caso de São Boaventura, tratou mesmo, né? Mas que agora seria uma forma, olha aqui, até isso, Guilherme, se a gente pegasse uma fotografia dessa e fizesse um exercício de transcendência para o público, entendeu? Online, eu tenho certeza que isso aí ia juntar gente.